Olá, tudo bem? Bom, nós vamos hoje falar de cultura. Nós acreditamos que a transformação do Brasil passa necessariamente pela arte, pela cultura. 247 tem uma dedicação tradicionalmente voltada à política, à economia, assuntos gerais do Brasil, mas também cobre cultura, cobre arte. Foi por isso que o 247 acompanhou os brasileiros que foram a Cuba no dia 26 de janeiro e participaram de um festival que é um dos principais festivais de música do mundo, o Jazz, o festival de jazz em Cuba, o jazz que é muito forte em Cuba, que é o Jazz Plaza. Então, os artistas brasileiros, liderados pela cantora Mirla Muniz, embarcaram para Havana e lá ficaram alguns dias. A ilha. Então, eu estava falando que lá embaixo, você vê pelo recorte, né, tem áreas assim, bem cuidadas, mostrando uma cultura bem desenvolvida. Surpreendente, né? Talvez seja charuto, açúcar, que são produtos mais plantados aqui, né? Seria essas culturas. E agora temos lugares que tem o café cubano. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde? La calma. Viva, viva Cuba. E também teve uma participação especial com que é um artista brasileiro, músico brasileiro, que toca gaita, que é o Pablo, que tem também uma experiência internacional, com um pianista francês. Tem uma apresentação muito aplaudida.
E numa das primeiras participações deles no festival, a Mila Muniz encerrou aquele dia, aquele show, com uma música que é muito conhecida em Cuba, mas não só em Cuba, que é Yolanda. Então vamos ouvir um trecho, quando ela estava terminando, e então o público pediu que ela cantasse mais uma música. Ela cantou a Yolanda e dedicou especialmente ao embaixador brasileiro. Vamos ver. Hasta a próxima edição do Festival Jazz Plaza. Para mi embajador do Brasil em Cuba, Yolanda. Christian Vargas e sua esposa, para você. Pablo Milanês. Esta canção não é mais que mais uma canção. Que bela canção. Embaixador Christian, embaixador, o que achaste do show da Mila? Estamos encantados, né, com o show da Mila. Trouxe um pedaço grande do Brasil para Cuba, lindo show, e ainda por cima fazendo essa ponte musical, né, entre o Brasil e Cuba, e terminando o espetáculo com essa versão maravilhosa de Yolanda, né, de Pablo Milanês. Foi gravada por Chico, mas interpretada de uma forma sublime por mim. Estamos muito satisfeitos, muito felizes, muito tocados e emocionados. Representou bem o Brasil? Representou tremendamente o Brasil, melhor que eu. Obrigado. Obrigado. Abertura Brecha, Centro Rural, onde foi apresentado, então, aqui, como é seu nome? Jorge Bistel. O que faz em Cuba? Como trabalha? Trabalha em quê? Soy músico. É músico. Oh, músico. Bueno, muy bueno. Director de una orquesta. Como clasifica el show de Mila Muniz? Pienso que es muy subgénero para este festival. Ella es una gran artista, una gran... Hola, ¿cómo se llama? Hola, mi nombre es Larisa. Larisa. Soy cubana. ¿Y apelido? Mi apellido Martínez Blanco. Ah, ótimo. O que achaste do show? Es un show precioso. Ella tiene una voz maravillosa. Esa última canción de Yolanda, que es de Pablo Milanés, una canción muy famosa. Ella la cantó, es una versión bellísima. O Mila Muniz tem 6 discos gravados. Ela fez carreira como professora da Escola de Música de Brasília, onde criou o curso de canto popular. E tem também uma carreira acadêmica. E é uma pessoa ligada aos artistas e aos movimentos mais importantes de arte do Ceará. E ela é uma espécie de embaixadora do Cariri. Sempre que ela vai ao seu estado, visita o grande artesão Expedito Celeiro, que ele fica em Nova Olinda, não é bem no Cariri, é a região do Cariri, mas fica ali distante, cerca de 80 quilômetros
de Juazeiro, que é a cidade do Padre Cícero. E o Expedito Celeiro, que é o artesão que fazia os trajes usados nos shows do Luiz Gonzaga. E é de uma família cujo pai fazia os trajes para os cangaceiros, inclusive para Lampião, sandálias. Então, a família tem essa tradição de trabalhar com couro já há bastante tempo. O Expedito Celeiro, então, ele é muito divulgado pela Mila Muniz. E lá no Cariri, ela fez a pesquisa do seu mestrado, que é sobre o Patativa do Assaré, que tem, enfim, grande sábio, uma cultura popular reconhecida mundialmente. E ela fez, então, o seu mestrado sobre o Patativa do Assaré. E também a Mirla agora faz o doutorado em literatura e estuda a influência do modernismo na música, na obra do Chico Buarque. Enfim, tem uma carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, faz shows por todo o Brasil. E ela se destacou especialmente por uma interpretação absolutamente original do hino nacional, com arranjos do músico Ocelo Mendonça. Esse arranjo, essa interpretação, ela tem referências a estilos musicais de várias regiões do Brasil. E foi um dos destaques da campanha do Lula em 2022. Ela cantou o hino nacional em vários eventos, cantou também o hino nacional na posse de 7 ministros. Então nós vamos ouvir agora esta interpretação do hino nacional e depois nós voltamos a falar sobre o festival em Cuba. Então fique aí com a interpretação de Mila Muniz do hino nacional. Quero um chefe brasileiro, fiel, firme e justiceiro, capaz de nos proteger, que do campo até a rua, o povo todo possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal. Desde a cidade ao deserto, quero operário liberto da exploração patronal. Patativa do Assaré do Ceará. Esse é o nosso hino, a nossa asa branca. Esse hino é nosso. Todo mundo voando com lua. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho denso, um raio de amor e de esperança, a terra desce.
gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, seus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, que diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste solo és gentil, pátria. Muito obrigada. Obrigado aos músicos. Bom, e não só festival. Os músicos brasileiros, a Mila conheceu, teve assim, uma interação muito grande com o público de Cuba, fez questão de ir até a chamada de Habana Vieja, Habana Centro Habana, e conversando com as pessoas, participando, fazendo gravações. Dá licença de contar, aí onde agora está esse edifício Arthur. Era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Bravo, bravo. Mas um dia nós nem pode se lembrar. O que acha de música brasileira? La samba, la samba. La samba? Sí. ¿Conoces algo? No conozco, pero me gusta la samba. La samba? Sí. ¿Conoces algún samba? Sí. Claro. No, ahora sí no tengo nociones. Não cantaria um sambinha? Eu estive lá, acompanhando os músicos brasileiros, essa participação dos músicos brasileiros, e dentro, né, de um programa cultural, um importante programa cultural, que é do Ministério da Cultura,
que é o intercâmbio mobilidade. Os músicos brasileiros, a Mila, o Ocelo e o João Marinho, estiveram lá representando oficialmente o Brasil. Aí você vê ela passando aí pelas ruas de Cuba, conhecendo a capital de Cuba. Você vê essas imagens, algumas hoje, algumas experiências de Cuba, ou algumas cenas de Cuba, vamos chamar assim, que nós não imaginávamos que existisse em Cuba. Por exemplo, tem muitos cubanos participando de escola de modelo. Você vê aí a escola de modelo, as pessoas se preparando para trabalhar na indústria da moda em Cuba, que também se desenvolve apesar do embargo. Cuba, os artistas puderam presenciar isso, vivenciar, ver, vive hoje bastante dificuldade, sobretudo por conta do embargo dos Estados Unidos. Mas tem transformações já em Cuba. Algumas transformações como a indústria da moda e outra indústria também cultural que sempre foi forte. Mas você tem também hoje espaços dedicados a apresentações artísticas e entretenimento que chamam bastante atenção pela sofisticação ou pelo reunir um público jovem ali sedento, vamos chamar assim, de cultura, que isso é uma marca de Cuba, mas agora com uma diferença grande, uma certa já cultura pop que existe lá em Cuba, não só, claro, jazz muito forte, mas outros estilos de música que vão atraindo aí os jovens. E você vê que a música está entranhada na sociedade cubana, quando você vai em qualquer local que tem bar, restaurante, que você tem 3, 4, 5 músicos tocando, e tocando com muita qualidade, parece que estão inclusive em estúdio. Carlos Díaz. Carlos Díaz, meu nome é Joaquim, eu sou periodista brasileiro. Congratulations, parabéns. Oh, igual para você. Tu canta muito bem. Oh, gracias. Obrigado. Como aprendeu a cantar? Bueno, soy un cantante empírico. No he estudiado, nació conmigo el canto, la música, gracias a Dios. Há quanto tempo canta? Hace más de 40 años. Então os artistas brasileiros também puderam ver isso. Você vai ver mais detalhes no documentário que nós estamos preparando. Eu fiz toda a captação, vamos fazer a apresentação, já roteirizamos, e eu estou fazendo com meu amigo, parceiro, que é o Max Alvim, tantas produções aqui no 247. Então já está sendo preparado, dentro de algumas semanas vocês vão ver então a participação do Brasil, entrevistas com músicos muito conhecidos do mundo todo, músicos cubanos que já ganharam o Grammy, essa interação que eles tiveram nesses dias. Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer alguns desses músicos, e aí uma coisa interessante, eles valorizam muito a música brasileira. Então teve uma cantora que quis conhecer a Mila foi falar com ela, os dois conversaram. Ela não sabe falar português, mas canta muito bem em português uma música da Elis Regina. Eu quero lhe falar meu grande amor,
as coisas que aprendi no disco, era meu contato que eu vivi, e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Que lindo, Brasil. ¿Cómo aprendió música brasileña? Escuchando la música en casa, aquí en Cuba, mi madre y Joaquín, bueno, que era mi padrastro antes, estaba casado con mi mamá, y en Cuba en casa lo que se escuchaba era música brasilera todo el día. Tem muito mais detalhes, mas vocês vão ver no documentário. Tem muito mais fatos interessantes. A Cuba, que eu já tinha estado em Cuba, no período mais difícil de Cuba, em 1993, que era o chamado período especial, fui agora ver uma transformação muito grande ali de Cuba. Muita dificuldade ainda, tá? Tudo por conta do embargo. Mas você vê uma sociedade se movimentando. Bom, e antes das apresentações, a Mila Muniz esteve com o embaixador de Cuba no Brasil, ali se apresentando, né, como um artista que representaria o país, que é o Adolfo Curbelo Castellanos. Embaixador, como está hoje a amizade entre o povo brasileiro e o povo cubano? Bueno, essa é uma amizade profunda de há muito tempo. Muita gente não conhece que o comandante em chefe da Revolução Cubana, Fidel Castro, o país que mais visitou no mundo foi Brasil. Há pouco se comemorou o 75 aniversário de sua primeira viagem aqui, apenas poucas semanas depois do triunfo da Revolução, e ele veio aqui 12 vezes, em 12 ocasiões. Então, menciono isto porque há realmente uma amizade longa e profunda. Há uma relação, inclusive também musical. Em Cuba todo o mundo conhece Chico Buarque, que é um grande amigo de Cuba, da Revolução Cubana. Eu gosto muito realmente que está vivo de Chico Buarque. Inclusive algumas das melodias que ele tem primeiras, Cálice, uma delas, que é uma canção que tem uma rítmica muito peculiar, mas também o contudo, né? E me gusta ele e desfruto, especialmente de algumas de suas obras. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto, de sangue. De construção? Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo por tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe,
Bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Construção. E depois, lá em Havana, ela teve uma audiência com o Christian Vargas, que é o embaixador brasileiro, então, se apresentando como oficialmente, né, uma artista brasileira que participava do Jazz Plaza. Ainda por cima você é uma especialista em Chico Buarque, que eu sei. Sim. Chico Buarque tem uma relação de carinho com Cuba, uma parceria musical aqui com grandes músicos cubanos, né, com Silvio Rodrigues. Então, a tua presença, quem sabe você não nos dá uma canja e não toca alguma coisa que seja de composição cubana. Sim. Vou fazer o link que tem entre a música de Cartola e a música Dos Gardenias. Ah, que maravilha! Dos Gardenias para ti. E a música brasileira. Ótimo. Bom, então essa você já... Tá muito bom. E é exatamente As Rosas Não Falam, né? Bate outra vez, com esperanças no meu coração, que queixo minhas rosas, mas que bobagem as rosas. Mas se você quiser ganhar o público cubano, dicas. Se quiser ganhar o público cubano, você cante Yolanda. Yolanda, claro. O momento era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estivemos lá, fizemos esse trabalho, e em algumas semanas você terá o documentário completo. Quero agradecer muito vocês pela audiência. Peço a quem não é ainda membro do canal, que se puder, se torne membro, patrocinador do nosso canal, da mídia independente do Brasil. E também, aqueles que ainda não se inscreveram, que o façam. Se inscrevam no nosso canal, para você ter uma cobertura independente, original e dos fatos que interessam a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até mais.